Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 335. No dia de hoje vamos meditar os capítulos 6 e 7 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje nós vamos meditar com a graça de Deus, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 6 e 7. Um dia breve, um dia com a graça de Deus também será muito produtivo. Comecinho do capítulo 6, para mim é uma das partes principais daquilo que nós vamos meditar hoje. Nós somos colaboradores da graça de Deus. Deus ele não age sozinho, mesmo querendo. Poderíamos até dizer assim que Deus, que nada precisa, ele deseja precisar de nós. Deus ele é perfeito, ele não precisa de nada nem ninguém. Ele, diz assim Santo Agostinho, é belíssimo, aquele que nos criou sem a nossa cooperação não deseja nos salvar sem a nossa participação. Então Deus é aquele que pode tudo, mas ele deseja, ele sempre quis precisar de intermediários. Para se encarnar, ele precisou de Maria Santíssima, nossa mãe. Para que os sacramentos aconteçam, ele precisa dos seus ministros. Ninguém vai chegar, vai pegar um pouco de água e vai dizer, eu me batizo, em nome do Pai. Ninguém vai chegar em casa, vai pegar a Eucaristia e vai celebrar sozinho. A pessoa não faz isso. O padre, muitas vezes, ele pode até celebrar sozinho, mas o que o padre está celebrando não é o sacrifício dele. O padre celebra a atualização do único, perpétuo, perfeito sacrifício de Jesus. Então, aqui nós somos colaboradores. Nós somos colaboradores. São Paulo ele deixa isso muito claro. Colaboradores da graça de Deus. Veja, capítulo 6, versículo 1. Visto que somos colaboradores com ele, exortamo-vos ainda a que não recebais a graça de Deus em vão. Puxa, aqui é um tema de retiro. Eu pegaria só esta frase. Nós somos colaboradores de Deus. Nós somos exortados a não recebermos a graça de Deus em vão. Veja, nós recebemos a graça de Deus. Ler a Bíblia em um ano é uma grande graça. Pouquíssimos católicos, pouquíssimas pessoas já leram a Bíblia toda. E aí, alguns estão lendo apenas o Novo Testamento. Se quiser, o ano que vem, nós vamos ler novamente. Na verdade, vão ser os mesmos vídeos. O padre não vai conseguir fazer todos os anos a meditação da Bíblia. O ano que vem nós vamos para outra missão. O ano que vem nós vamos começar a estudar teologia. Primeiro ano nós vamos estudar a Bíblia. Segundo ano nós vamos estudar a história da igreja. Depois no terceiro ano, se Deus quiser, isso daqui é um sonho, só Deus sabe. Depois no terceiro ano nós vamos estudar segundo ano a história da igreja. Primeiro Bíblia, segundo história da igreja, depois o terceiro a dogmática, a teologia sistemática, as principais temáticas da nossa fé. Depois nós vamos para a moral e nós vamos para a espiritualidade. Depois nós vamos ter um momento ali que nós vamos estudar os sacramentos, a doutrina social da igreja, a educação católica, questões de apologética, como defender a nossa fé. Então nós temos aí um programa todo. Para que isso? Para que a graça de Deus ela não haja em vão ou não haja de forma vã na nossa vida. Nós precisamos receber e com a graça de Deus recebemos, mas nós precisamos também dar frutos. E aí São Paulo ele diz, nós somos colaboradores de Deus. Deus deseja ter colaboradores. E aí nós pedimos essa graça, a graça de não recebermos a sua graça em vão.
E aí ele continua: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. E aí aqui ele vai dizer como deve se comportar um ministro de Deus. Foi isso que eu escrevi na minha Bíblia, aqui não tem subtítulo, foi uma compreensão que eu tive meditando esses versículos. Então, o padre diz o título e nós vamos meditar. Como deve se comportar um ministro de Deus? E aí o texto diz: eis agora o tempo favorável por excelência, ou seja, esse é o tempo da graça. Santo Agostinho ele dizia assim: eu tenho medo da graça que passa e depois pode não voltar. Uma das grandes tentações do demônio é basicamente duas. Ele diz assim: você não consegue, você é fraco, você não é capaz. Então ele joga um pessimismo enorme em cada um de nós. E outra tentação do demônio é a tentação do amanhã. Protelar. Amanhã eu faço, amanhã eu consigo, principalmente amanhã eu me converto. Mas São Paulo, ele está dizendo agora. Agora. Querido irmão, querida irmã, se você não faz agora, amanhã, depois vai ser ainda mais difícil. Então é agora. Olha, o meu orgulho, a minha gratidão a vocês que estão lendo a Bíblia toda. Quem está lendo só o Novo Testamento, depois vai ter oportunidade, não deixe de sonhar. E aí nós vamos criar um grupo de WhatsApp, o padre vai dando as instruções para aqueles que querem ler e meditar a Bíblia no próximo ano. Então você entra no grupo de WhatsApp, cada dia, padre, nós vamos enviar ali os versículos, os capítulos, a meditação, o mapa correspondente àquele dia. Então 1º de janeiro, Gênesis 1, 2 e 3. E aí nós vamos indo até chegarmos no dia 31 de dezembro. Quem já está fazendo esse ano e fez o ano todo sabe como funciona. Então, pense em alguém que tem desejo, que tem vontade, e aí muitos ficaram pelo caminho. Para mim, cada um sabe de si, mas olha, eu não vou aceitar mais ouvir. Eu quero ler a Bíblia toda, eu tenho tanta vontade de ler a Bíblia e eu não entendo. A vontade de falar é culpa sua. Você não entende, é culpa sua, porque olha, eu tirei um ano da minha vida para ler, para meditar aqui, que tem papel aqui que não tem... tem papel aqui para todo lado, olha aqui, olha aqui, Então, o padre fala isso para quê? Então, aqui tem os livros, tem papel de anotação. Por que eu falo isso? Porque na vida nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de querer, confiar e seguir. Então, nós preparamos aqui com todo carinho, com todo gosto, agora cabe a cada um. Então, aqui nós não estamos fugindo do assunto. O padre está comentando este versículo: eis agora o tempo favorável por excelência. Então, se você conhece alguém, o ano que vem essa pessoa pode ler a Bíblia toda. Aqueles que leram esse ano, o ano que vem vão ter esta missão. Se quiser pode ler de novo, mas a missão é encontrar pelo menos mais uma pessoa para que possa fazer essa experiência. Então, agora, eis o tempo favorável por excelência. Eis o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo, a fim de que o nosso ministério seja sujeito à censura. Ali na comunidade de Corinto, ali nos primeiros séculos, sempre eles achavam que Jesus ele estava voltando, que a volta seria iminente. Ele continua presente na Eucaristia, mas nós estamos vendo aqui que Jesus ele não teve a sua segunda vinda ainda. Mas ali no começo da igreja eles pensavam que essa vinda estava para acontecer a qualquer momento. E aí São Paulo, é isso que ele diz, que o tempo, ali era o tempo da graça, que era para evitar motivo de escândalo. Olha ele mostrando a responsabilidade da comunidade. Muitas vezes dizem assim: eu quero me tornar católico, mas os católicos... Então, não seja um motivo de escândalo. E aí ele continua: ao contrário, em tudo recomendamo-nos como ministros de Deus, por grande perseverança nas tribulações. Olha que texto fantástico. Perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias e nos jejuns. Pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um Espírito Santo, por um Espírito sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória, no desprezo, na má e boa fama, tidos como
impostores e não obstantes verídicos, como desconhecidos e não obstante conhecidos, como moribundos e não obstante, eis que vivemos, como punidos e não obstante livres da morte, como tristes e não obstante sempre alegres, como indigentes e não obstante enriquecidos a muitos, como nada tendo, embora tudo possuamos. Veja, como nada tendo, embora tudo possuamos. Aqui também merece uma meditação longa, merece uma meditação cuidadosa, este início do capítulo 6 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que vai dizer como que deve ser o ministério daqueles que seguem a Cristo. Aqui parece que sempre é como se fossem duas colunas, aquilo que nós passamos e depois como que nós devemos nos comportar. Mas no começo ele vai falando como deve ser a nossa perseverança. Veja, perseverança, ele não falou em nenhum momento, perseverança quando eu não estou com vontade de rezar. Perseverança para tomar água todos os dias. Perseverança para não ficar triste. Não, meu irmão, minha irmã, aqui é coisa difícil. Aqui não é, perseverança porque a minha unha tá feia. Meu querido, olha o que eles passavam. Perseverança nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas angústias. Às vezes Deus permite alguns sofrimentos para que nós acordemos. Tribulação, necessidade, angústia, açoite, prisão, desordem, fadiga, vigília, jejum. E aí ele vai começar a dizer aquilo que nós devemos manter. Perseverança não é só começar, é perseverança e deve continuar na pureza, ciência, paciência, perseverança na paciência. Isso daqui é uma graça que a gente deve pedir. Perseverança na bondade, não é para ser bom só na presença de pessoas que vão nos elogiar ou de pessoas que gostam de nós. Não, perseverança na bondade diante de todos, por um Espírito Santo. Amor sem fingimento. E aí ele vai continuar. O texto é belíssimo. E depois ele vai mostrar como que deve ser a comunidade. No começo ali nós vimos, para mim, esta carta ela vai seguindo esse fluxo. Primeiro ele justifica por que ele está escrevendo e agora ele vai corrigindo, vai dizendo como que a comunidade deve se comportar. O querido Martinho Lutero, ele dizia, só pela fé, não precisa obra. Se você pecou, acredita de forma maior e aí está tudo resolvido. Não, aqui é obra mesmo. Olha, veja, amar sem fingimento, isso não é obra? É um pensamento? Olha, eu penso que eu amo o próximo. Não, amar não é pensamento, amar é prática. Então, a necessidade de colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Nós lemos 2, 3 capítulos por dia, às vezes nós não conseguimos mergulhar do jeito que nós gostaríamos, mas faça esse exercício. Quando nós formos ler uma nova vez a Bíblia, nós vamos fazer isso. Traga uma mensagem para todos os dias e vá meditando, vá recordando aquela mensagem. Claro, ler a Bíblia em um ano é pesado, é difícil, mas não basta apenas ler, é preciso trazer para a vida. E aí depois nós temos vai falar das expansões e adversidades da igreja. Ele vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo, aqui é belíssimo, versículo 16, ainda no capítulo 6, que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós é que somos templos do Deus vivo. Ele vai dizer como ele próprio diz. Não toqueis no impuro. Então, nós somos templos do Deus vivo. Aí ele vai dizer que nós devemos tomar muito cuidado, aqui não é questão de excluir pessoas, mas como que você vai viver e vai crescer com o incrédulo, vai viver e vai crescer com uma pessoa que é corrupta, vai viver e crescer com incoerentes. Então ele vai dizer que a nossa afinidade deve ser com a justiça e não com a impiedade, ou seja, nós devemos tratar bem, dialogar com todos, mas nós devemos ter proximidade de pessoas que pensam como nós, pessoas que amam aquilo que nós amamos. Depois nós vamos para o capítulo 7. O capítulo 7, ele também é
Capítulo importante, aqui ele vai falar diretamente sobre aquilo que ele esperava da comunidade. Ele vai mostrar que ele depois iria para a comunidade de Corinto, mas que ele passaria primeiro pela Macedônia. Aqui aparece novamente um grande bispo e depois São Paulo escreveria uma carta a ele, é Tito. Então, a partir do versículo 5, principalmente no versículo 6, São Paulo começa a falar mais sobre a Macedônia, possivelmente onde ele estava, ele estava em Éfeso, iria para a Macedônia e depois ele planejava ir para Corinto. Então, ele começa a citar um pouco mais a Macedônia, e ele vai dizer das dificuldades, do sofrimento que ele passava naquela comunidade. Gostaria de ler ainda um pouquinho o versículo 8, vamos meditar mais um pouco ainda no dia de hoje. Veja esse versículo 8 e os seguintes. Sim, se vos entristeci pela minha carta, não me arrependo. Ele dizendo assim, São Paulo ele tinha essa fama, na hora de escrever ele era duro, era firme. Quando ele estava pessoalmente, parece que ele não corrigia, ele era um pouco mais paisão, então ele recebia essa crítica. Quando ele escrevia, ele era duro, mas pessoalmente ele era um pouco condizente com algumas situações que não eram tão boas na comunidade. Então ele vai se justificar e vai dizer que foi para o bem da comunidade que ele foi duro, ele foi firme nos seus escritos. Então ele diz assim, se vos entristeci pela minha carta, não me arrependo. E se a princípio me arrependi, vejo que esta carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Aí ele vai dizer, alegro-me agora, não por vos ter contristado, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Em outras palavras, quem ama corrige. Vós vos entristecestes segundo Deus, e assim não sofrestes dano algum da nossa parte. Com efeito, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação e não volta atrás. Ao contrário, a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então aqui existem dois tipos de tristeza. Tristeza quando nós somos chamados à conversão, tristeza em deixar o pecado. Essa tristeza, depois ela produz frutos e nos leva à salvação. Agora existe uma outra tristeza, que é a tristeza do mundo, a tristeza do arrependimento, a tristeza de estar na mentira. Essa tristeza, ela conduz à morte. São Paulo, ele convida a comunidade de Corinto, convida naturalmente a cada um de nós à conversão, a estarmos na verdade, a estarmos em Deus. A correção leva à tristeza, leva muitas vezes à raiva. Veja um filho quando é corrigido pelo pai. Ah, quem é meu pai? Vou embora de casa. Ah, agora ele vai ver. Ah, não vou fazer. Então, quando a pessoa é corrigida, muitas vezes ela se revolta. Mas se ela percebe que aquela correção está na verdade, ela se entristece, ela se arrepende e ela encontra o caminho verdadeiro. Por isso, querido irmão, costumo dizer assim, ser católico é árduo, mas não decepciona. Tirar 30 minutos, 20 minutos do nosso dia para ler, para meditar a Bíblia é difícil, mas quem está fazendo essa experiência sabe que não está se arrependendo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, continue firme, você é católico, você é cristão, esteja em estado de graça, esteja na presença de Deus, ame a Sagrada Escritura, ame a nossa fé. Irmãos e irmãs, amanhã, com a graça de Deus, nós vamos continuar, nós vamos avançar mais um pouco, apenas 2 capítulos. Amanhã nós vamos meditar os capítulos 8 e o capítulo 9. Amanhã nós vamos falar sobre coleta, não tem a parte ali do ofertório na missa. Amanhã nós vamos falar de São Paulo, dizendo sobre a coleta. Ele estava fazendo a coleta para levar para a igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldades. Mas vocês fiquem tranquilos que amanhã o padre não vai falar de dinheiro, a não ser de São Paulo, não vai ter coleta nenhum. Aqui teve gente, uma vez eu ouvi isso, falou, padre, vai ter Black Friday no seu canal? Olha, fica tranquilo que não precisa nem ter Black Friday,
nem Black Sunday, nem Black Monday, no White Friday, no White Wednesday, não vai ter nada disso, porque aqui conteúdo é totalmente de graça. Às vezes eu fico meio triste vendo algumas postagens, algumas coisas na internet. Olha, às vezes o católico precisa ser rico, precisa ter muito dinheiro para ser evangelizado. Então essa culpa não vou levar para o dia do meu julgamento. Aqui é totalmente de graça todo nosso conteúdo. Muito obrigado a você pelo prestígio, por acompanhar. A razão deste canal é você ser evangelizado e propagar a mensagem da fé. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Reze uma Ave Maria hoje pelo Padre e pelas pessoas que colaboram com a evangelização através deste canal. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.